Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e o coração da sua família em Cristo Jesus. O maná foi o alimento material providenciado por Deus para o povo de Israel durante o período da sua peregrinação no deserto rumo à terra prometida. Deus providenciou aquele alimento miraculoso, o pão do céu, o pão dado por Deus para satisfazer as maiores necessidades físicas do seu povo. O Senhor Deus sabia que sem aquele alimento o povo pereceria no deserto. Por isso o Senhor providenciou esse alimento para que eles pudessem cumprir a sua missão de peregrinar até a terra prometida, a terra de Canaã. Agora devemos lembrar que o maná, ele é um tipo, ele é uma figura, ele é uma imagem do verdadeiro alimento. E o verdadeiro alimento é um alimento espiritual. Porque se nós temos necessidades físicas, temos também necessidades espirituais. E da mesma maneira, se nós deixarmos de nos alimentar fisicamente, pereceremos, nós também pereceremos espiritualmente se não alimentarmos adequadamente. É preciso que você e eu lembremos sempre que precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, para que possamos desenvolver uma vida espiritual frutífera, uma vida espiritual dinâmica, uma vida espiritual próspera diante de Deus, uma vida espiritual que seja frutífera e que glorifique o nome do Senhor. É precioso que o povo de Israel recebeu algumas orientações da parte do Senhor com relação ao maná. Eles deveriam tomar o maná todo dia, de manhã, antes que o sol aquecesse, eles deveriam colher o maná. Eles deveriam colher o maná, a porção do dia no seu dia, ou seja, a cada dia eles deveriam recolher apenas aquilo que eles precisassem para aquele dia. Mas deveriam recolher aquilo que estivesse, aquilo que fosse adequado para satisfazer as necessidades pessoais de cada membro da família. Então, algumas famílias colhiam mais, outras famílias colhiam menos, mas cada família colhia aquilo que fosse necessário para a sua própria subsistência. Eles também deveriam colher apenas o necessário para aquele dia, porque o que eles guardassem para o dia seguinte estragava, cheirava mal, produzia bichos. Eles então foram orientados dessa maneira pelo Senhor, para que assim eles estivessem dependendo do Senhor e colhendo o alimento necessário para cada dia. Da mesma maneira, nós devemos proceder na nossa vida espiritual. Os princípios que Deus deu para o povo de Israel com relação ao maná são também princípios que nós devemos adotar em nossa caminhada com Deus no cultivo de uma vida espiritual próspera, bem-sucedida. Se você quer satisfazer as necessidades do seu coração, da sua alma, as suas necessidades espirituais mais profundas, você deve dar atenção a essas orientações que Deus deu para o seu povo com relação ao maná, e você deve adotá-las em sua vida com Deus, no cultivo de uma vida espiritual sólida diante do Senhor. Olha algumas coisas que o Senhor nos lembra nessa história do maná. Primeiro, devemos separar a cada dia o tempo adequado para termos comunhão com Deus, mediante a leitura da palavra e a oração. Lembre, o maná não caía dentro das cestas das pessoas ou dentro das panelas, não. As pessoas tinham de separar tempo para ir em busca do maná, para recolhê-lo, para armazená-lo, a porção de cada dia durante aquele dia. Nós devemos lembrar disso. Nós também devemos aprender a cada dia a separar tempo para o Senhor. Devemos cultivar esse hábito. E devemos, durante esse tempo que separamos para o Senhor, devemos dedicar algum tempo para a leitura da palavra, para a meditação da palavra, para o estudo da palavra e algum tempo para a oração,
para a comunhão com Deus, para a adoração a Deus, para o louvor a Deus, para que possamos dessa maneira alimentar adequadamente a nossa vida espiritual. Mas é uma segunda ideia. Nesse tempo que nós separamos com Deus, nós devemos estar preocupados em satisfazer os anseios do nosso coração. Repare que eles saíam, mas cada pessoa deveria pegar apenas aquilo que fosse necessário para a sua família. Nem de mais, nem de menos. O que estava em vista era a necessidade pessoal dos membros da família. Quando nós pensamos no nosso tempo com Deus, nós devemos pensar da mesma maneira. Nós devemos nos aproximar do Senhor preocupados em satisfazer os anseios do nosso coração. Você não deve se aproximar da palavra pensando assim, eu preciso ler 10 capítulos. Não, porque quando você diz que você precisa ler, você já perdeu a alegria, o prazer, o deleite da comunhão com Deus. Então isso se torna um fardo e a nossa vida espiritual não é alimentada com fardo, ela é alimentada com alegria, com deleite, com contentamento na presença do Senhor. Você também não deve se aproximar dizendo, eu agora vou passar a orar 1 hora. Não, porque talvez essa não seja a sua necessidade. Cada um de nós tem o seu próprio ritmo, tem a sua própria necessidade e nós devemos estar preocupados em satisfazer os anseios do nosso coração, deleitando-nos na presença de Deus. Mas ainda uma terceira ideia, dê a esse tempo com Deus o seu melhor momento do dia. Faça desse tempo com Deus aquele momento mais precioso e dedique a esse tempo, consagre a esse tempo o melhor do seu dia. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus em Êxodo 16, 21. Fala assim, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Olha só, eles iam colher o maná e eles o colhiam de manhã porque eles sabiam que depois ele se derretia, ele se perdia. Nós devemos lembrar isso. O nosso momento devocional com Deus, o nosso momento de comunhão com Deus, o nosso momento especial com Deus, deve ser especial realmente. Nós devemos dar para o Senhor aquele momento em que nós estamos melhor preparados, mais ligados, mais ativos, com a nossa mente funcionando melhor. Cada um de nós terá o seu momento. Para alguns será de manhã, para outros será de tarde, para outros será à noite, mas o que nós devemos entender é que precisamos dar para o Senhor o nosso melhor. Porque se nós não fizermos assim, aquilo que nós fizermos não terá valor, como se diz, vai se perder, não terá significado para a nossa vida. O importante é que você separe tempo para deleitar-se com Deus, para ter comunhão com Deus e para experimentar com alegria a presença do Senhor. Alimente o seu coração, apegue-se ao Senhor. Encha o seu coração com a alegria proporcionada pela palavra de Deus, pela oração e pelo louvor que estão centrados em Deus, focados em Deus. Dessa maneira, você será um crente mais frutífero e de vida mais feliz. Deus te abençoe.